Boa noite, eu sou Lucilene Manhães. Eu tô aqui mais uma vez para falar sobre o meu trabalho, sobre essa nova empreitada que eu tô me dedicando. Eu aproveitei para fazer esse vídeo porque muitas pessoas que viram o vídeo anterior que eu fiz para dar uma satisfação para as pessoas que encomendaram o livro que eu estou trabalhando no momento, que é o livro Meu Amigo Deus. E muitas pessoas vieram falar comigo que não sabiam que eu escrevia, não sabiam que eu já tinha lançado outros livros. Então eu resolvi divulgar mais, né? Agora nesse momento que a gente tá em casa, tá nesse período de quarentena, então a gente fica mais ligado nessas tecnologias, a gente fica mais presente na internet. Então eu resolvi falar um pouco desse trabalho, como que isso tudo começou. E eu criei uma página no Facebook, eu ainda estou terminando de preparar, tem algumas coisinhas, alguns detalhes que eu ainda tô terminando. Essa semana, se Deus quiser, já vai estar tudo certo. Essa página se chama E Tenho Escrito, né? Então nessa página eu vou colocar os livros que eu já fiz e a partir de então, toda vez que eu tiver uma novidade, eu vou colocar um vídeo. Vou postar os livros, vou estar postando o texto e eu convido os meus amigos aí para. Eu vou mandar convite para vocês, espero que todos vocês aceitem e que vocês acompanhem aí, me digam se estão gostando, quem já tiver lido algum trabalho, se quiser comentar, dar um depoimento. É sempre legal, né, a gente saber ter um feedback. E eu ouço muitas coisas legais dos trabalhos, graças a Deus, que eu tenho feito. E ia ser legal também ter no Facebook para ajudar a divulgar. Bom, então vamos lá. Eu tô aqui para falar, para explicar, para me apresentar como é que começou esse trabalho. Na verdade, eu escrevo desde muito menina, né? Eu comecei a escrever eu me lembro de quando eu me lembro que eu comecei a escrever, eu tinha 9 anos, né? Com 9 anos eu comecei a escrever poesias. Eu tinha um caderno onde era a minha forma de expressão, na verdade. Tudo que me acontecia, de bom ou de ruim, eu acabava fazendo uma poesia. Eu nem sabia, na verdade, o que, que eu estava. Como uma coisa funcionava, mas era uma coisa muito natural para mim. Hoje eu já não tenho mais essa facilidade de fazer poesias que eu tinha quando eu era adolescente, quando eu era criança. E as pessoas, quando liam as minhas poesias, as pessoas bem mais velhas, minhas irmãs, minhas primas, todo mundo gostava muito, às vezes me pediam para copiar e eu tinha muito ciúme de tudo aquilo, porque era um pouco uma parte de mim que estava sendo exposta ali, era a minha forma de me expressar, e eu escondia meus cadernos, eu tinha tantos cadernos e eu escondi tanto que eu acabei perdendo. Na verdade, eu perdi minhas poesias e eu tenho um trabalhozinho, um livrinho que eu montei com algumas coisas que eu lembrei, mas eu tinha muita coisa que eu perdi. Então, esse trabalho começou assim, eu sempre escrevia, tudo que era ligado à redação eu escrevia, e à medida que o tempo foi passando, isso foi ficando no esquecimento, eu fui parando de escrever poesia, isso foi ficando, aí veio a parte da adolescência, a fase adulta, comecei a trabalhar muito sempre, estudar, e isso ficou para trás. Só que o hábito de escrever é uma coisa que me acompanha. E mesmo não fazendo mais poesia, sempre que me acontecia alguma coisa, eu tinha o hábito de pegar um caderno, duas, três folhas e escrever, me desabafar, colocar aquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, muito reservada, então a minha maneira às vezes eu não esboçava uma reação assim na hora, mas em algum momento eu estava escrevendo sobre isso. E um fato o primeiro livro que eu escrevi, na verdade, ele surgiu de um acontecimento muito difícil, né? A perda da minha mãe, foi uma coisa assim que foi difícil para eu superar na época. Eu passado esse momento de luto, de dor, eu não consegui, foi uma coisa que eu não consegui superar muito fácil. Então eu comecei a escrever, só que eu não queria escrever de uma forma que eu tivesse que ficar falando diretamente dela. Então a forma que eu encontrei menos sofrida para mim foi criar um livro contando alguma coisa que ela tivesse feito. Na verdade, o livro a minha mãe era uma pessoa maravilhosa, foi assim
uma pessoa que é um amor muito grande que eu tinha pela minha mãe. E ela era uma pessoa maravilhosa, que ela cuidava das pessoas. Ela não era política, mas ela cuidava. Toda vez que alguém se aproximava dela com algum problema, com alguma questão, ela não tinha recurso, ela não conhecia pessoas influentes, mas ela, do jeito dela, ela se movimentava e ela ajudava muitas pessoas. E ela ajudou um primo meu, que era um afilhado dela, que vivia assim, meio esquecido, meio abandonado. Ele aparentava ter alguns probleminhas assim de ordens mentais. A minha mãe pegou essa criança para passar o Natal na minha casa e ela simplesmente não conseguiu devolver. Ela colocou ele na escola, ajudou e ele passou 10 anos na minha casa. E esses 10 anos foram assim um divisor de águas na vida dele. Ele nunca fez tratamento psiquiátrico, psicológico nenhum. Assim, a simples convivência com a minha família, com o carinho da minha mãe, com a atenção, conseguiu que essa pessoa se ajustasse. E foi assim foi esse acontecimento que eu usei para fazer o meu primeiro livro. E esse livro se chama Nascido aos 8 anos, que é esse livro aqui, que eu fiz assim, escrevi um pouco depois do falecimento da minha mãe. E foi a primeira coisa que eu escrevi, foi tipo um teste assim, e eu escrevi, publiquei, fiz uma ação entre amigos para conseguir publicar esse livro. Eu praticamente intimei as pessoas a comprarem, as pessoas compraram na confiança, sem saber o que essa doida está escrevendo aí. Mas no final o resultado foi muito positivo, todo mundo gostou muito, eu fiquei assim, muito feliz de verdade de ter escrito. Isso aí me deu um incentivo para continuar escrevendo. E nessa época também, assim que eu já tinha perdido a minha mãe, eu, por conta desse desajuste, assim, dessa falta de... Como é que eu posso explicar? Por eu não ter conseguido lidar muito com essa dor, eu precisei também de uma coisa maior para preencher o vazio que a minha mãe tinha deixado. E foi mais ou menos na época que eu me converti, né? Eu precisei me encher de Deus para conseguir tirar aquele vazio, aquela angústia, aquela dor. Porque quem poderia me amar mais do que a minha mãe me amou? Né? Quem poderia cuidar mais de mim do que a minha mãe cuidou, com aquele amor, com aquele carinho? E esse vazio, quem preencheu foi Deus, entendeu? Então Deus assim entrou na minha vida de uma forma maravilhosa, me transformou completamente. Eu posso dizer que a minha vida era uma antes de eu conhecer o Senhor, e depois eu me sinto uma outra pessoa, né? As pessoas que me conhecem falam, não, você sempre foi assim, é isso mesmo, mas eu me sinto uma outra pessoa, eu tenho uma outra maneira de ver a vida e eu fico pensando, poxa, por que eu não me converti criança? Por que eu não nasci num lar evangélico? Por que eu precisei passar por tanta coisa na minha vida até encontrar esse Deus maravilhoso? Mas a vida é assim, as coisas são do jeito que são, a gente passa por coisas porque tem que passar. E eu louvo a Deus por ter tido esse encontro, por Deus ter me resgatado, por eu ter tido esse Deus maravilhoso na minha vida que cuidou e continua cuidando até hoje, né? O cuidado do Senhor nunca para. Então, depois que aconteceram essas coisas, porque eu fiquei apaixonada por Deus, eu fiquei assim, falei, nossa, como é que pode, como é que esse ser assim que criou tudo, criou o mundo, criou o universo, como é que esse Deus da Bíblia, como é que esse Deus ele tem um cuidado tão grande com as coisinhas mínimas da vida da gente, como é que ele se preocupa de verdade, como é que ele fala de verdade, como é que a gente ouve, como é que a gente... E quando a gente segue o conselho dele, quando a gente faz, quando a gente consegue obedecer, a gente vê muito milagre. E como eu fiquei realmente muito maravilhada com as coisas que Deus fez por mim, eu prometi ao Senhor que eu faria que o próximo livro, que já que Ele me deu o dom de escrever, eu já tinha feito o primeiro livro, o primeiro teste foi positivo. Então eu me comprometi com o Senhor de fazer um livro contando toda a minha trajetória com Ele, contando meus testemunhos. Então eu fiz esse outro livro aqui que se chama Deus na Minha Vida. Entendeu? Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque aqui eu conto tudo assim desde o iniciozinho, desde quando Deus me tirou, quando Ele parou algumas ações assim, muito diferentes na minha vida.
Então foi assim que surgiu esse livro aqui. Esse livro eu não lucrei com esse livro, não tem promoção nenhuma assim minha, pessoal nisso aqui. Isso aqui é só realmente para contar, para glorificar o nome do Senhor. Esse livro custou para mim, cada unidade custou R$17,90. Eu só não vendi por R$17,90 porque as pessoas me, pô, Lucilene, como é que você vai ficar dando esse troquinho aí? Arredonda isso para R$20. Então eu arredondei para R$20. E teve pessoas que falaram para mim, eu não tenho como comprar. Eu falei, não, leva o livro. Se você ler, eu já vou ter tido a minha recompensa. Eu quero que você leia, eu quero que o meu testemunho, de alguma forma, glorifique a sua vida, que você reconheça, que você veja o que Deus fez por mim, porque o que Ele fez por mim é o que Ele faz por todo mundo e faz muito mais, né? Então, isso aqui é um livro de testemunho, um livro muito especial para mim, esse livro aqui. E sendo que eu tive até. O livro eu não vou, porque eu não quero que o vídeo se estenda muito. Eu tô aqui para apresentar o meu trabalho, não para divulgar esse livro aqui, porque esse livro aqui eu nem tenho mais para vender. Se alguém quiser, depois eu vou postar ele nessa página que eu criei, que aí tem escrito. Eu vou postar uma foto dele, eu vou colocar o local que quem ainda tiver interesse. A editora ainda está vendendo no site delas, eu não tenho mais para vender, mas ela ainda está vendendo, acho que na editora está saindo a R$29. O Arilson, meu marido, comprou um esses dias para testar e já chegou, veio tudo direitinho. Então, eu vou estar falando desse livro, vou escrever alguma coisa sobre ele num outro momento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu estava terminando de fazer esse livro aqui, eu fiquei com um pouco de dúvida se eu deveria escrever, porque tinha algumas coisas na minha vida, tinha uma coisa na minha vida que ainda não tinha acontecido, que era o fato de eu me tornar mãe. Né? Eu já estava casada já há algum tempo e eu queria muito ser mãe. E não aconteceu, eu tinha uma promessa na minha vida muito forte, mas muita oração, muito tempo, muita espera e não tinha acontecido ainda. Então eu fiquei pensando, falei, pô, será que vai ser bom eu publicar esse livro? Deus já fez muita coisa, mas eu ainda tenho esse sonho aí para realizar. E eu conversando com uma amiga minha, ela falou, não, você não tem nada a ver não, você já tem tanta coisa para contar, só porque você não tem um milagre e você não vai deixar de glorificar o Senhor. Glorifica sim, isso aí é uma promessa, quem sabe um dia e tal. E eu fiz o livro, publiquei. O livro ficou pronto em 2015. Nessa época eu estava começando um tratamento para engravidar. E quando eu conversei com o pastor da minha igreja, ele autorizou que eu divulgasse. Primeiro ele leu o livro, ele concordou que eu divulgasse o livro na igreja. E no dia que eu divulguei esse livro na igreja, eu recebi a confirmação de que eu estava grávida. Só que eu não contei isso na igreja no momento, porque eu tinha combinado com meu marido que a gente ia esperar aqueles 3 meses, como os antigos falam, né? Que é para você certificar que tá tudo certo com o bebê, que os primeiros 3 meses são os mais complicados. Então eu não divulguei, mas eu estava ali naquele momento divulgando esse trabalho, esse testemunho, com outro testemunho guardadinho comigo. E teve até pessoas depois que, logo em seguida, um mês depois, eu divulguei a gravidez também na minha igreja, para meus amigos, e foi uma festa, porque todo mundo sabia que era um sonho. Eu tive meu filho com 49 anos e todo mundo festejou muito comigo, as pessoas se alegraram muito, isso me deixou muito feliz. Então quando eu ainda estava trabalhando esse livro de testemunhos, teve uma pessoa que leu e depois ela veio me cobrar, falou, poxa, eu li o seu livro, eu li rápido, querendo achar a parte que você fala do teu filho, que você fala do Isaac, e eu terminei o livro e eu não encontrei. Eu falei, poxa, esse livro aí, quando ele ficou pronto, não existia Isaac. Eu não tinha, Isaac era só uma promessa, que nem o nome dele também foi escolhido como se fosse por acaso, não prometi dar esse nome para ele, nada. Mas não existia Isaac quando eu concluí o livro. Então isso ficou, essa cobrançazinha, poxa, eu queria tanto ter lido o livro, ter encontrado você falando aí do teu filho, então isso ficou na minha mente. Falei, poxa, então um dia, quem sabe, quando eu fizer um segundo livro de testemunhos, eu incluo também o testemunho do meu filho. Só que eu não imaginava que quando eu tivesse um filho, essa criança ia me trazer
tantos milagres, essa criança ia me trazer tanta novidade. Então, eu agora estou fazendo esse livro, estou trabalhando, que o livro já está pronto, a editora já confirmou que já foi postado, na semana que vem eu devo estar recebendo o livro, espero em Deus que esteja nas minhas mãos na semana que vem. E ele não foi mais um testemunho incluído num livro de testemunhos. A história do meu filho é um livro inteiro, é um livro só contando a história dele, porque foi assim, uma coisa realmente onde eu vi a mão de Deus assim atuando em tudo, entendeu? Em tudo que envolvia meu filho, eu vi muito milagre. Então foi assim que surgiu o meu terceiro livro, que é o livro Meu Amigo Deus. Tem mais um livro também que está numa outra editora, mas ainda está muito no início, eu vou deixar para falar dele um pouquinho mais para frente, entendeu? Então é isso aí, o que eu quero, o objetivo desse vídeo hoje é contar para vocês um pouquinho de como foi que surgiu a minha história, como é que eu comecei a escrever. E eu ainda, esses livros que eu lancei até agora, foram livros que foram publicados de forma independente, eu banco meu livro, depois eu tento vender. E eu tô começando nesse trabalho aí, Deus está me abençoando, eu tô achando que, pelo menos eu tô trabalhando naquilo que Deus me deu, né? Naquilo que Deus tocou no meu coração, na inspiração que o Senhor me dá, então eu tenho feito e eu tenho ficado feliz com o resultado que eu tenho alcançado até aqui. Então é isso aí, espero que vocês estejam gostando, as pessoas que, pelo menos as pessoas que leram o meu livro de testemunho ou o primeiro livro, eu espero muito que vocês gostem. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que esse trabalho novo está um trabalho muito lindo, não só por falar do meu filho, que é a minha preciosidade, não tenho palavras para falar, para definir o que significa o meu filho na minha vida. Mas a história, assim, tá? O livro foi uma coisa muito gostosa de escrever. Então, eu espero que vocês gostem. E eu vou voltar aqui, eu vou estar sempre postando alguma coisa para estar movimentando a página. E eu peço a vocês que curtam, que acompanhem, que de vez em quando dê uma olhadinha, que me ajudem a divulgar nesse trabalho. Porque sozinha a gente não consegue, né? Assim, como é que o escritor vive se ele de contar histórias? Então, eu preciso contar para as pessoas, eu preciso que as pessoas leiam, que as pessoas se interessem. E eu peço a Deus também que me dê assim muitas mais histórias, muitas coisas mais interessantes para contar, para que eu consiga cada vez mais produzir, continuar ativa, continuar trabalhando, continuar fazendo uma coisa que eu amo, que eu gosto. Então é isso, fiquem com Deus. Eu vou falar de cada um desses livros aqui, inclusive do livro novo que eu tô lançando, eu vou postar mais, mas até então, o que eu tenho, que eu já fiz até hoje, fora esse que vai sair aí na semana que vem, são esses dois livros aqui, Nascido aos 8 anos, Deus na Minha Vida, tem Meu Amigo Deus, que é esse que vai chegar, outro que ainda tá numa outra editora, ainda vou deixar para divulgar mais para frente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, e em breve também eu quero lançar um canal no YouTube para poder ficar postando meus vídeos, e eu espero que vocês gostem, tá bom? A gente vai conversando, eu venho aqui de vez em quando para postar vídeos para vocês, tá bom? Fiquem na paz, fiquem todos com Deus, tenham uma noite abençoada, que Deus consiga, que você possa crer, entendeu? Você possa crer, independente de religião, que você acredite que Deus é poderoso e Ele faz coisas grandes para aquele que não só que obedece, mas que aceita a soberania dele, que entrega a sua vida ao Senhor. Então isso também é uma coisa que eu falo nesse livro, e eu deixo isso para você também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia, porque Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente é teimoso, eu sou teimosíssimo, mas o Senhor é poderoso e Ele tem feito grandes coisas na minha vida e vai fazer na vida daquele que deixar, tá bom? Fiquem na paz, beijo. Espero em breve estar aqui falando mais. Quando eu tiver com meus livrinhos na mão, com certeza eu vou estar aqui para falar com vocês, tá bom? Fiquem na paz. Tchau, até a próxima.